Boa tarde a todos. Boa tarde, Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal. Boa tarde, servidores do município de Garuva, servidores do Legislativo Municipal, toda a população que nos assiste. Estaremos aqui realizando a audiência pública virtual devido à pandemia, o nosso modo de continuar cumprindo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Audiência pública essa para avaliar as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. A audiência pública essa realizada em conjunto do Executivo Municipal com o Legislativo na figura da Comissão de Finanças e Orçamentos que aqui se faz presente. Declaro aberto a audiência pública para avaliação das metas fiscais. Convido o presidente da Comissão de Finanças para fazer a palavra de abertura e, em seguida, passamos para a apresentação dos dados que trouxemos aqui para o momento. Boa tarde, então, a todos. Obrigado, secretário Márcio, Jacques, contador, a Grazi, pessoal da casa que está aqui presente. Obrigado ao vereador Juca por estar auxiliando hoje a Comissão de Finanças, na ausência do vereador Celso, que tinha compromisso justificado, e da vereadora Helena, que está com compromisso também justificado. Então, vamos acompanhar aqui a nossa audiência pública de metas fiscais, primeiro quadrimestre de 2020. Com a palavra, o senhor secretário. Convido, então, o Jackson, contador do Executivo, para fazer a explanação dos dados. Boa tarde a todos. Nós sempre reclamávamos quando as audiências públicas contavam com poucas pessoas e dessa vez, ao contrário, nós tivemos que dizer para as pessoas ficarem em casa. No entanto, felizmente a tecnologia nos permite aí uma forma de chegar até essas pessoas que não podem se fazer presentes fisicamente aqui, mas podem se fazer presentes de forma virtual. Também vão ter oportunidade de assistir, talvez elas não estejam no seu melhor horário para assistir essa audiência pública, mas a internet também possibilita que elas possam assistir a essa audiência pública em outro horário. Então, de certa forma, também vai possibilitar que a informação ela chegue até um maior número de pessoas. Como já dito, né, a gente vai falar sobre os números de execução aí de gastos e de arrecadação dos primeiros 4 meses desse ano. E a gente vai poder comparar com o que a gente pensava em valores no ano passado e comparar também o que se arrecadou com o que se gastou para ver se a nossa situação financeira ela é boa, é ruim, ou afinal, que situação essa situação financeira se encontra. Eis um resumo. Os presentes, eles têm uma planilha em mãos, e se algum dos ouvintes via internet quiser ter acesso a essa planilha, pode nos procurar na prefeitura ou pode ligar lá para a gente na contabilidade, que a gente consegue enviar esse arquivo. A gente consegue enviar esse arquivo para você, e a Câmara também. Já foi alertado aqui de que também irá disponibilizar essa planilha no site da Câmara, o que é ótimo. Muito obrigado por isso. Quanto à nossa arrecadação, em números totais, nós esperávamos arrecadar, nós esperamos arrecadar no exercício de 2020, e isso foi um número que nós definimos lá no passado, quando da elaboração dos orçamentos, um valor de 70.360.000.
Até o mês de abril, nós podemos notar que nós arrecadamos 26.523. Isso equivale, esses 26 milhões, ele equivale a 37% do que se esperava. Eu gosto sempre de fazer uma comparação. No mês de abril, passou 33% do ano, né? Então, é claro que a gente vai notar no decorrer do ano que isso não é tão simples, mas se arrecadou 37% do que se esperava em arrecadação. É claro que a Receita Tributária ela arrecada, o forte dela é em janeiro e fevereiro, quando se faz a distribuição de carnês e IPTU, janeiro, fevereiro, março, mas nós podemos dizer que a nossa arrecadação ela se comportava ali até abril muito, muito bem em relação ao que a gente esperava. A gente sabe que nós estamos em meio a uma pandemia agora, como eu brinquei ali antes de a gente iniciar essa reunião, a gente não tem bola de cristal, não temos como saber o reflexo de quantos meses vai durar a pandemia e que reflexo esses meses de parado vai ter na economia ainda. Mas, falando de primeiro quadrimestre, nós estávamos indo muito bem. A gente tem essa tabela, só que ela vai ser toda detalhada nos próximos slides. Então, essa primeira tabela é um resumão do que a gente vai falar detalhadamente sobre as receitas nos próximos slides. Pode passar, Márcio, por gentileza. Então, da nossa receita tributária, que é aquela primeira linha que tinha na tabela anterior, dos 12 milhões, nós arrecadamos 5 milhões e 300. Ou seja, quase a metade, né? E é justamente a tributária que entra aquela situação do IPTU e das taxas que arrecadam mais no primeiro quadrimestre. Receitas como o imposto de renda, que na verdade, como é que a prefeitura arrecada o imposto de renda? Quando ela paga o seu funcionário, ela retém do funcionário conforme a legislação do imposto de renda estabelece, ela retém do funcionário. Uma empresa normal, o que ela faria? Ela, uma empresa privada, ela passaria esse recurso que ela reteve lá para a União. Já a legislação permite que o município ele fique com esse dinheiro e dê entrada direto na sua receita. Então, esses 5 milhões arrecadados nada mais é do que o valor retido, os 856 mil reais é o valor retido do imposto de renda do funcionário público e que ele permanece no caixa e não é repassado para a União. Ele é dado a entrada na receita diretamente. O nosso IPTU, bom número, né? A gente já pode notar que já arrecadou até abril 74% do que se esperava. Ou seja, dos 2 milhões e 900 nós já arrecadamos 2.200. Falta muito pouco para nós alcançarmos o valor esperado para o IPTU. Eu quero acreditar que a gente vai arrecadar o valor esperado, porque agora, é claro, vocês sabem que apenas as pessoas que ou vão lá e parcelam uma dívida de anos anteriores, ou estão pagando parceladamente o seu IPTU, mas é o que vai arrecadar até o final do ano e queremos acreditar que vai alcançar. O ITBI, nós vínhamos em valores bons de ITBI ano a ano, fez uma nossa média de ITBI ficar até certo modo altinha, de 1.200.000. O ITBI ele é pago pelo contribuinte quando há uma transação de imóvel inter vivos. Então, nós arrecadamos apenas 312, se continuar nessa mesma
nesse mesmo caminho, nós acreditamos não arrecadar mais o valor esperado para o ano. A gente sabe que também agora, falando em pandemia, as transações de imóveis é naturalmente uma das coisas que as pessoas seguram é justamente transacionar imóvel, comprar e vender imóvel. Então isso pode dar realmente um reflexo no ITBI, justamente a falta de transação de imóveis. Nosso ISS está um pouco abaixo do esperado, dos 3 milhões esperados para o ano, arrecadamos 911, ou seja, 30% apenas foi arrecadado. Talvez alcance, talvez não temos como saber. Sabemos que também o imposto sobre serviço, ele vai sofrer reflexo com a pandemia. As taxas daí vêm as coletas de lixo e assim por diante, dos 2 milhões e 400, arrecadamos 1 milhão e 35, equivale a 41%. As contribuições, nós temos apenas a única contribuição é a COSIP, do 1.510.000 esperado para o ano, arrecadamos 597. Eu não vejo que ela sofrerá grande perda com a pandemia, então há uma tendência da COSIP ela superar o valor esperado para o ano. Das receitas patrimoniais, nós estamos abaixo dos 415 mil esperados, arrecadamos apenas 52 mil no ano. Ela está totalmente ligada ao valor que nós mantemos em aplicação. Só que eu diria que, olhando lá os lançamentos, nós notamos que não está tão ligado ao valor que nós temos aplicado, que ele não é tão diferente dos anos anteriores, mas a remuneração que os bancos estão dando pelo nosso valor aplicado está baixo. Há aplicações em fundos que eventualmente podem dar até o valor negativo. Não sei se alguém aplica aqui em fundo imobiliário, por exemplo. Fundos imobiliários, houve uma variação negativa agora nos últimos meses, levando aí os nossos valores de rendimento de aplicação ficando muito abaixo do esperado. Quanto às receitas de serviço, a única que nós temos é a água. Então, dos 2.364.000 esperado, arrecadamos até abril 767 mil. Equivale a 32%, então está dentro do esperado para o mês de abril. E queremos acreditar que ele também não vai sofrer um grande impacto com a pandemia, então devemos arrecadar esse valor até o final do ano ou muito próximo disso. Se vocês quiserem fazer alguma intervenção no decorrer da fala, estejam à vontade. Tá? As transferências correntes. As transferências, ou seja, as transferências que nós recebemos do governo do Estado e do governo da União. Dos 59.700.000 esperados, arrecadamos 20.567.000, ou seja, 34%. Estamos acima do valor. Se não houvesse pandemia, nós já podemos notar que aí haveria um excesso de arrecadação. Porém, a gente também sabe que essa arrecadação ela será diretamente influenciada pela pandemia, porque aí está o imposto de renda, aí está o IPI, está o ICMS. O FPM é nossa... Fala só para não falar besteira, uma tela para frente, Márcio. O ICMS, então, é a nossa segunda maior receita, volta lá. O FPM é a nossa primeira. Mais uma tela, Márcio. Não é para frente. A nossa maior receita é o FPM, dos 16 milhões esperados. Nós arrecadamos 5.320, equivale a 32%. Aí a gente vai olhando receitinhas com valores menores. Eu acho que a gente não vai falar de todas para não se alongar e não ficar cansativo para vocês e para as pessoas que estão ouvindo via internet. E os valores que vale a pena falar são os mais relevantes em termos de montante.
os royalties. Até abril nós esperávamos receber no ano 5.935.000 e recebemos até abril 2.226. Ou seja, a gente pode notar que superaria o valor esperado para o ano se não houvesse a pandemia. Fundo Especial de Petróleo é uma receita pequena, pulamos direto lá para o SUS. Dos 2.500.000 esperados, arrecadamos 1.297, exatamente a metade do valor esperado. Então, se continuar nesse ritmo, haverá um excesso de arrecadação na saúde. Já sabemos também que há esforços dos parlamentares em enviar as emendas para a saúde. Vocês também, com certeza, notaram aqui na Câmara de Vereadores que as emendas que a gente tem feito suplementação, os parlamentares estão enviando para a saúde, reforçando essa monta de arrecadação do SUS. Fundo Nacional de Assistência Social está um pouco abaixo do esperado, a gente já colocou um valor baixo, porque vinha em média histórica baixo, 247.000, veio apenas 61.000. Mas também pode surpreender, porque o Fundo Nacional de Assistência Social tem uma característica de juntar um grupo de parcelas lá, ele não manda o dinheiro com regularidade. Então pode acontecer de tudo. Pode não vir mais, como também pode juntar aí 3, 4 parcelas e vir tudo de uma vez. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dos 1.900.000 esperado, arrecadamos 795, ou seja, 40%. Bastantinho acima do esperado. Pode passar, Márcio. Nosso ICMS, então, a nossa segunda maior receita, não fosse o Fundeb ali, que depois a gente chega a conversar sobre isso. O nosso ICMS é inesperado de 14.665.000, arrecadou até o mês de abril 4.500.000. O nosso IPVA, que é formado por 50% do que o nosso proprietário de veículo aqui de Garuva tem emplacado no município, 50% fica em Garuva. Dos 2 milhões, arrecadamos 687, ou seja, 33% está dentro da média do esperado. Pulamos os demais valores, porque são pequenos. Aí nós vamos para o Fundeb, que ele é formado por um bolo. Ele é formado por um bolo onde os municípios é retirado dos municípios a cada repasse do FPM, do ICMS, do IPVA. Sempre é retirado, quando é enviado o recurso, já se retira na mesma hora 20% desse valor para formar o Fundeb, que é um bolo que fica lá na União, e ele é redistribuído conforme a quantidade de alunos que tem no município. O nosso município tem uma quantidade até boa de alunos, faz com que nós tenhamos enviado para a formação do Fundeb 2.129.000 e recebemos, de acordo com a nossa quantidade de alunos, 5.203.000. Então, considerando que a gente esperava 14.850.000, está um pouquinho acima do esperado e talvez haja aí um excesso de arrecadação até o final do ano. Com a pandemia, a gente fica um pouco receoso porque não sabemos ao certo. Ali embaixo repetiu, já estava acima, né? Pode passar. Valor pouco relevante também nas outras receitas correntes, então pulamos para a receita de capital. Vocês, em sua grande maioria, sabem que o município foi contemplado com um empréstimo de 12 milhões, para o qual está sendo feito a pavimentação de diversas ruas do município. Então, aquela receita que tem de 1.500.000 ali é justamente a segunda parcela desse recurso. Nós recebemos 1.500.000 em dezembro, e
agora no primeiro quadrimestre também entrou mais 1.500.000 para ser executada essa obra de pavimentação. Sobre o Fundeb ali embaixo nós já falamos, né? Nós enviamos 2.129.000. Aqueles 377.000, a grosso modo, são os descontos concedidos para os contribuintes que pagaram o seu imposto à vista. Por razão da troca de sistema aqui por Linux, acabou ficando pequeno, mas eu traduzo os números que estão na tela. Não foi proposital, tá? Nem por equívoco nosso, é sistema mesmo. A receita corrente líquida, ela exclui as receitas de capital, dos últimos 12 meses, ou seja, de maio do ano passado até abril de 2020, essa receita foi de 71 milhões. Nós gastamos com o pessoal do executivo 38.395.000, o que em percentual dá 53,66%. Ou seja, nós estamos ainda um pouco abaixo dos 54%, que é o valor máximo que é permitido pela legislação no que se refere a gasto com pessoal. O nosso resultado primário, eu não acho essa informação de grande relevância para o município, mas a gente tem que falar sobre ela, porque é uma das coisas que a lei de responsabilidade fiscal obriga. A receita primária, ela exclui da receita o rendimento de aplicação e considera apenas os empenhos pagos, e não a despesa liquidada, a despesa empenhada. Então, se esse número ele é facilmente manipulável, basta você segurar lá na hora de executar pagamento, lá chega no final de abril, tu segura um pouco os pagamentos e paga só em maio. Esse número seria manipulado. Então, para nível de informação técnica, eu não vejo que ele seja relevante. Se ele tivesse aqui com a despesa liquidada, que é aquela despesa que foi entregue na prefeitura, é mais... eu posso te usar de exemplo, Juca. É como se tu tivesse R$1.000 no bolso e tu, desse R$1.000 até final de abril, tu pagou uma dívida de 200, lá tu pagou essa dívida e desconsiderar que tu está devendo R$800. Né? Se eu faço uma análise financeira, eu quero saber também não só o que tu arrecadou, o que tu tem de dinheiro no bolso, mas eu quero saber também o que tu deve. Então, esse resultado primário despreza essa informação, eu não acho que ele tenha grande relevância. Pode passar a tela, por favor, Márcio. Já o resultado nominal, ele é um pouquinho mais bacana nesse sentido, porque além de considerar a despesa que você efetuou, que é a despesa liquidada, ou seja, aquela despesa que o credor foi lá e entregou na prefeitura, ele também considera os saldos anteriores de caixa que você tinha de dinheiro lá no final do ano anterior, ele considera o que você pagou de despesas do ano passado e desconta. Então, esse é um valor mais limpo, é a nossa dívida consolidada líquida de 7.223, nos dando um resultado nominal de 662 mil. Daí, então, sim, nós comparando o nosso saldo em caixa e a nossa despesa liquidada, nós ficamos com um valor limpo de 662 mil. Pode passar, por gentileza. Aqui a gente pode ver secretaria por secretaria, como é que estão os gastos separados na coluna de pessoal, na coluna de outras correntes, que aí estão os serviços materiais. E, por último, a despesa de capital. Lembrando sempre que esses números precisam ser multiplicados por 1.000. Por exemplo, ali temos pessoal da Câmara de Vereadores. Não são R$569, são 569 mil. Ali no final, na última coluna, Câmara de Vereadores, não gastou R$7, ela gastou R$7.000. Apenas para se tornar mais didático, a gente repartiu esse valor em R$1.000 para ficar mais fácil a visualização.
Eu não vou adentrar linha por linha, até porque a gente vai ter outras formas de análise, e no final a gente tem um gráfico, onde isso vai ficar tudo mais claro. Só resumidamente, nós orçamos gastar com pessoal, perdão, nós liquidamos com o pessoal 12.795.000, nós liquidamos com despesas correntes 7.147.000 e com despesas de capital 619.000. Passa por gentileza. Aqui a gente consegue fazer uma comparação com a despesa orçada. É o nosso orçamento, não por coincidência, não é coincidência que o valor orçado da receita e da despesa é o mesmo. Então, a nossa despesa orçada para um ano, 70.360.000. Até o mês de abril nós empenhamos 29.258. Vale notar que quando a gente faz o orçamento de quando a gente faz uma compra, ou quando a gente abre o ano, nós já reservamos lá, empenhamos a Celesc, a água, o transporte escolar. Se houve a licitação na obra, ela já é empenhada. Mas, na prática, o que interessa mais é a despesa liquidada, que é a que de fato aconteceu. É a obra que foi executada, é o produto que foi entregue, é o serviço que foi realizado. E esse valor é de 20.562.000. E esse 29% aqui na última coluna é justamente uma comparação entre o valor orçado de 70 milhões com o valor liquidado, a despesa, ou seja, a despesa que foi de fato entregue na prefeitura, de 20.562.000. Se vocês lembram, quando a gente falou de arrecadação, nós falamos que o valor arrecadado até o mês de abril foi de 26.522.000. Claro que nesses 26 milhões está aquele 1.500.000 da arrecadação da operação de crédito. Se subtraísse, ficaria 25 milhões, se não tivesse aquela entrada. Mas o valor da despesa que foi entregue na prefeitura é os 20.562.000. Ou seja, a gente, despesa entregue na prefeitura, despesa liquidada, está pelo menos 5 milhões abaixo do valor arrecadado. Vale lembrar, claro, que a gente está já quase no meio do ano e já daqui a pouco a gente tem que começar a falar de um 13º que vai acontecer e vai fazer um grande empenho ali no final, pelo menos no mês de novembro ou até dezembro. E daí, na próxima tela, Márcio, nós temos sim o gráfico onde a gente consegue olhar onde a barra azul, ela representa o valor que é orçado para aquela secretaria ou fundo. Aqui também vale notar que tem secretarias onde o valor é pequeno, mas a gente, por ser áreas afins, digamos assim, a gente faz uma sominha. Por exemplo, a Desenvolvimento Social, o Fundo Habitação, o FIA, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o Fundo de Desenvolvimento Social, o Fundo de Assistência Social, a gente pega e soma tudo e põe ali no gráfico, aglomerado, para ficar mais fácil uma visualização por área de atuação da prefeitura. Então, a barra azul representa o valor orçado para o ano, o empenhado é a barra vermelha e o liquidado. Essas explicações técnicas do que significa cada coisa a gente já falou antes. E a verde é a liquidada então. E a gente daí pode notar secretarias que têm um valor de orçamento maior. E a Secretaria de Educação a gente pode notar que tem um orçamento maior. A segunda, Secretaria de Saúde. A terceira, a Administração, até porque é ela que organiza o pessoal administrativo de todas as secretarias, é lá que funciona o RH, lá que funciona a tesouraria, o setor de licitações, e também é ela que paga a dívida fundada, que é aquela dívida dos financiamentos.
o Márcio sabe bem disso, porque ele também já trabalhou na tesouraria, além de ser secretário, isso com certeza lhe facilita bastante a sua atuação como secretário. Quando a gente realiza um gasto pela operação de crédito, por exemplo, essa que está vendo agora da pavimentação das ruas, a gente empenha essa pavimentação lá na Secretaria de Infraestrutura. Porém, quando chega o momento de pagar esse financiamento, daí esse valor é empenhado na Secretaria de Administração. E isso é uma das coisas que eleva o orçamento e os gastos da Secretaria de Administração também. Aí fica aí, o terceiro lugar, na verdade, da Infraestrutura e Estratégias Rurais, são duas secretarias que se uniram num passado pouco, não tão passado, né? Então fica sendo o terceiro orçamento e a administração, na verdade, ele é o quarto maior orçamento. E aí, comparando aí o valor que havia sido orçado para essa secretaria, é legal comparar o valor azul, que é o valor orçado, com o valor efetivamente liquidado, que é a barra verde. Da minha parte era isso, estou à disposição. A gente pode ter uma conversa agora sobre esses números. Agradeço a atenção de vocês, agradeço a atenção das pessoas que estão nos assistindo. Schutz, não está aí? Dá uma saidinha? Então tá bom, não tem problema. Olha, na condição de presidente da Comissão de Finanças, estou satisfeito com a exposição. Acho que nossa finança está bem equilibrada. Acho ainda que a gente não está sentindo, nesse primeiro quadrimestre, os reflexos da pandemia, né? Porque até então aí as coisas estavam... Março ainda as coisas estavam... Janeiro, fevereiro, março as coisas estavam acontecendo razoavelmente dentro da normalidade. Provavelmente a gente vai ter problemas na prestação das metas que vem. E nesse momento as medidas de contenção que a prefeitura está tomando, elas estão plenamente viáveis com que os números foram apresentados, e tenho certeza que conforme for o desenvolvimento da crise e se porventura a gente tiver uma diminuição da arrecadação, vocês por estarem bem ligados no que está acontecendo, vocês já vão tomar as medidas de segurança antecipadas, né? Mas eu, na condição de presidente, reafirmo dizer novamente que, conforme esse balanço apresentado, a Câmara fica satisfeita com as medidas de contenção assumidas pelo governo até o momento. Parabenizar aí o secretário de administração pelo bom desempenho na tua função, como o Jacques falou, na estrutura física jurídica da prefeitura. A Secretaria de Administração realmente é a secretaria que tem nevrálgica, né, para o município. Se eu fosse o prefeito, não seria, e seria a Secretaria da Educação a nevrálgica, mas ela, como há muito tempo ela é assim, a administração ela é a nevrálgica, que toma conta das outras secretarias, né? Que ela dá as políticas públicas, inclusive, para as outras secretarias. É a Secretaria de Administração que faz. E parabenizar o teu trabalho, da tua equipe, do Jackson, a Graziele aqui, em nome dela também agradecer os outros funcionários. E perguntar para o vereador Juca se ele tem alguma consideração. Depois vou perguntar para o senhor Schutz, que é nosso contador, que ele quer fazer palavra, as suas considerações. Então, acho que primeiro vamos escutar, perguntar para o Schutz, quer fazer alguma consideração? A Câmara está bem tranquila, né? Está seguido. E por ele a gente até conseguido fazer uma reserva, eventualmente, para... Então tá bom. O secretário Schutz falou que na Câmara está bem balanceado e
seguindo a determinação da presidência da Câmara, da vereadora Marli, ainda por cima, ali está gastando pouco, estamos fazendo reserva. Vereador Juca, suas considerações. Aí o senhor pode passar a palavra para os nossos anfitriões aí. Obrigado. Boa tarde a todos, comunidade que nos assiste, pessoal que está aqui no recinto, secretário Márcio, toda a sua equipe, vendo atentamente. Eu tenho aqui a colinha do ano passado, do mesmo período de abril de 2019 e abril de 2020. Se essa pandemia não vem, nós estava tranquilo, né? Eu estava vendo aqui, Jacques, o ano passado nós arrecadamos nesse mesmo período 23.287. Já esse ano, 26.522. Então nós já tinha 3 milhões a mais, né, no orçamento. Quero aqui parabenizar toda a equipe, lá os colaboradores, Jackson, Márcio, pelo empenho, pelo trabalho. A gente sabe que estamos passando essa pandemia e logo esperamos que nós passe, né? Esperamos que o governo governo federal, estadual, já não sei o que vai acontecer, né? Mas esperamos que o federal nos ajude. Até agora ele não sancionou aquela ajuda de 1 milhão e pouco, que seria uma parcela já esse mês, né? Não sancionou, e engraçado que briga, e a hora de ele assinar, vetar lá aquele negócio, tem que vetar e assinar, enfim. Já seria mais 1 milhão e pouco. Vamos dar uma apertada nos nossos deputados para poder liberar as emendas, né? Já que são algumas que tá lá empenhada, né, Marcelo? Deve ter umas contas. Nós podemos, final do ano, fechar tranquilo. Mas se não é a pandemia, nós estourava esse ano. Nós passava dos 70... Frouxo, né? Mas parabéns a todos. Parabéns aí ao secretário contador da Câmara também, que está fazendo um belíssimo trabalho, economia. Os vereadores também não estão tirando diária nenhuma. Isso já vem de 2 anos, né, Chutes? Que não tiramos nenhuma diária, então nós também temos compromissado com a comunidade. E assim é o nosso papel de político, de fazer as coisas certas. Mas também temos que agradecer também e parabenizar os nossos empresários, né, vereadores? Que honraram seus pagamentos, nossos munícipes, que investiram, que pagaram os impostos, e está aí a arrecadação, e está aí vendo todas as obras no município inteiro que está acontecendo. Parabéns a todos, muito obrigado pela oportunidade de participar. Só gostaria de agradecer também as palavras e reafirmar o compromisso da nossa equipe da contabilidade em manter os lançamentos contábeis em dia, porque, na verdade, a gente já vem notado há alguns anos que isso também tem feito diferença, porque essa equipe comprometida com o lançamento em dia, ela traz uma informação, Márcio, que o Márcio é um rapaz jovem e ele domina bastante a tecnologia. Hoje em dia a gente não precisa mais ter reuniões para falar sobre valores e explicar, porque nós, contabilidade, temos o compromisso de manter as informações sempre atualizadas, sempre em dia. E com isso, ele lá, na outra ponta, tem a ferramenta para ter um diagnóstico muito rápido da arrecadação e do gasto, o que possibilita, com certeza, uma tomada de decisão com maior clareza e em consequência, com maior qualidade. Né? Então, contabilidade, nós reafirmamos o nosso compromisso que vem de anos de manter a contabilização sempre em dia para que a gente tenha uma informação sempre atualizada, sempre boa, e que tanto o Márcio, claro, e a população também consegue ter acesso a essa informação, porque vocês sabem, hoje em dia, de acordo com a lei da transparência e também o que a tecnologia permite, todo lançamento que é feito lá, ele imediatamente aparece na internet e a população consegue acompanhar também. Mas é claro que as pessoas que dependem dessa informação para tomar decisão são as que mais têm necessidade e que vão mais fazer uso dessa informação. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jackson. Obrigado ao vereador Paulo, vereador Juca, Schutz,
São todos vocês, obrigado a Graziele, todos vocês são figuras fundamentais no resultado que a gente apresentou aqui. Dentro deles eu posso citar 4 pontos principais. Um deles é o que o Jackson acabou de falar. Sim, faz toda a diferença as nossas informações, os dados estarem atualizados. A gente lança os dados lá, a gente na outra ponta consulta e consegue se antecipar as possibilidades. Aqui a gente está olhando em abril, a gente já tem acompanhado todo o reflexo agora em maio e já projetando para junho e julho, né, de acordo com o tempo. Hoje a gente já tem mais de 60 dias que estamos em quarentena, né, por meio de base legal, decretos, portarias, leis e outras, né, e a gente já consegue perceber, olhando a informação que a gente tem disponível da nossa arrecadação e despesa, e um comportamento, né, do nosso contribuinte para com os tributos que é fundamental para nós. E assim sucessivamente a gente já montar estratégias de ação, né, e tomar a decisão. Então esse é um dos pontos fundamentais. O outro ponto é reforçar todo o compromisso dos nossos colaboradores, servidores públicos do município de Garuva, seja do executivo e do legislativo. Eu acho que esse ano, como nunca, eles estão fazendo a diferença e vão fazer a diferença para a gente superar esse momento. A gente passou por um período de abril ali onde que basicamente ficamos com a prefeitura fechada, a gente enxerga aí para fora muita gente perdendo seu emprego. A gente não teve uma revisão geral para os nossos colaboradores, todo mundo entendeu o momento, a gente sabe que todo mundo vai fazer o seu esforço, não sabemos como que vai ficar para o momento futuro, mas eu em nenhum momento vi alguém se descomprometer com o seu trabalho, né? Muito pelo contrário, o pessoal tem se dobrado cada vez mais, isso também é um ponto principal para fazer esse resultado. Outro ponto é a colaboração e a parceria da Câmara de Vereadores, né? Vocês sempre foram muito presentes, não só agora, durante todos os últimos anos em que a gente esteve trabalhando junto. E um outro ponto seria um planejamento, que por mais que a gente teve momentos de oscilação e outros, mas para sempre buscar esse equilíbrio financeiro, que iniciou lá desde 2017, 2018, 2019, a gente tentar botar em prática o que a gente tinha planejado e principalmente buscar pelo equilíbrio financeiro, porque no momento como a gente tem passado esse ano, a gente vê que isso faz a diferença. Até o momento a gente consegue garantir todos os compromissos financeiros da prefeitura em dia, seja os vencimentos, seja fornecedores, seja todos eles, sem nenhuma dilatação de prazo ou atraso ou outra possibilidade qualquer, não é uma justificativa. Se eventualmente tem algum ponto fora da curva, é por algum motivo também fora da curva, e não pela pandemia. E a gente vai continuar monitorando agora todos os nossos números para, se precisar, a gente ser um pouco mais agressivo na condição de despesa, né? A gente não sabe o que ainda vamos vir pela frente. Sabemos que temos 7 meses aí praticamente de ano para a gente sobreviver, né? E também o nosso contribuinte do município de Garuva tem sido fundamental para fazer toda essa diferença. Nos últimos anos a gente tem percebido que a nossa inadimplência tem caído significativamente e o nosso contribuinte é muito fiel, tem honrado seus compromissos e a gente tem sempre deixado as portas abertas para quem não conseguir honrar os seus compromissos, passar por qualquer situação indesejada, a prefeitura está de portas abertas e ainda vai ser a melhor solução para que todo mundo fique em dia, todo mundo consiga expor sua dificuldade e a gente arranjar a solução para aquilo ali. Então, o contribuinte tem contribuído, tem honrado com os seus tributos, a gente vê ali que temos superado as expectativas e a gente, no outro lado, também espera superar as expectativas, repassando como serviço prestado e entrega de obras e o que a população espera. Essa é a nossa meta, né? Não é fazer nada absurdo, né? É a gente fazer o que a população precisa dentro do equilíbrio das nossas contas. Mais alguma questão, vereador Paulo? Então, mais uma vez, agradeço a minha equipe, né? Vocês são fundamentais para isso, agradeço a Comissão de Finanças e Orçamentos, agradeço à Câmara por ceder o espaço e declaro encerrada a audiência pública
e avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Muito obrigado a todos.